Bom dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui juntos novamente para compartilharmos a lição que fala sobre o livro de Romanos. Ela fala sobre salvação somente pela fé. Nós estamos hoje estudando a lição de número 4 e temos aqui dois convidados muito queridos. O pastor Miquel está aqui de novo. Seja bem-vindo, pastor. E o Rony também. Que bom que você está aqui com a gente. É só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Nós, para iniciarmos essa lição, vamos pedir que Deus esteja conosco e eu peço que o pastor Miquel faça uma oração para a gente, por favor. Querido amado Deus, obrigado por esse momento, o qual podemos usar da nossa mente, do nosso raciocínio para entender mais da Tua vontade. Pedimos que o Senhor esteja conosco, conduz-nos na verdade para que possamos compreender e também vivermos segundo ela. É isso que pedimos unicamente no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse tema aqui é um tema muito comentado, né? Digamos assim, que a gente vai falar sobre justificação pela fé. E o nosso autor, ele fala aqui que é o tema principal do livro de Romanos, na verdade, né? É esse tema que, na realidade, que desencadeou a reforma protestante, né? Que mudou tanto a nossa história, né? Falando dessa reforma. E eu gostei muito de um exemplo que ele deu aqui, eu queria abrir com esse exemplo que ele conta. Ele fala sobre uma pessoa que infringiu a lei, né, severamente. E essa pessoa, então, ela é julgada, né, condenada, só que daí vem uma outra pessoa e toma aquilo que ela vai ter que pagar, essa outra pessoa vai pagar por ela. Só que essa pessoa é totalmente sem culpa, né? É uma pessoa ilesa, totalmente ilesa. Só que, como essa pessoa que não tem culpa nenhuma tomou o lugar do outro, esse outro ficou, digamos assim, com a ficha limpa. E na realidade, né, em grosso modo, é aquilo que Jesus fez para a gente. Porque uma pessoa totalmente sem pecado, ele tomou os pecados do nosso lugar, né? E a gente nunca teria como pagar esses pecados, por isso que ele fez isso por nós, né? E aqui, Rony, eu queria falar com você, primeiramente, ele começa falando sobre as obras da lei. E tem muita essa questão de gente que diz que a lei salva, a lei não salva, outros dizem que a lei não serve mais para nada, então eu queria que você esclarecesse isso. Ok. É um tema que parece que é recorrente, mas tem uma justificativa. É porque, por mais que muitas vezes nós pensamos que está claro na nossa mente, gera muita confusão. Ele é um tema, a gente vê justificação pela fé. O momento que nós passamos no nosso país, acho que todo mundo, em algum momento da semana ou do seu dia, vai falar, mas nós gostaríamos que fosse feito justiça. Quantas vezes nós clamamos por justiça? Da onde que vem esse conceito de justiça? Justiça é cumprir a lei. Simplesmente. Só que nesse momento que a gente comemora os 500 anos da Reforma, e também naquele momento quando Paulo escreveu, era a temática principal dele. Por que era a temática principal? Porque Deus tinha um objetivo de deixar alguns conceitos muito bem feitos. E ele utilizou Paulo. E o Paulo, no livro de Romanos, ele é didático. Ele mastiga as partes, explicando o porquê disso, o porquê daquilo. E a nossa introdução fala um pouquinho sobre obras da lei. Acho que a gente também poderia substituir por objetivo da lei. Quando Paulo fala nesse conceito de lei, a gente lembra que o público para quem ele escreveu naquela época em específico não era somente a lei moral. Era um conjunto de normas. Eles eram uma grande nação. Então tinha a lei moral, que é eterna, tinha a lei civil e tinha a lei cerimonial. Cada uma tinha um objetivo. Então essas obras da lei era para mostrar a função de cada uma delas. E tem uma coisa que você pode procurar a Bíblia inteira. A função não é salvar. A função não é justificar perante o universo. As obras da lei têm uma função. Mostrar primeiramente o caráter de Deus através da lei moral. O caráter de Deus é quem Deus é. Num segundo momento, como você deve se comportar em sociedade para que você tenha uma vida boa.
E a lei cerimonial é algo tremendamente especial que Deus fez por nós, que era o plano da redenção. E para que cada geração conseguisse entender isso, tinha algum conjunto de normas, para que eles não perdessem a essência do que aconteceria na cruz. Que nós vamos ver um pouco mais para frente, quando nós entrarmos mais no nosso tema. Isso. Posso só falar uma coisa? Claro. É interessante tudo isso que o Rony colocou, até porque a gente vê que essa é uma mensagem que tem sido estudada, né? E de alguma forma é muito importante para a nossa salvação entender tudo isso, né? E depois de 2000 anos, estamos aqui de novo estudando, buscando entender. E nós percebemos que desde lá até hoje, as pessoas buscam fazer alguma coisa, né? Para poder ser salvo, né? E você vê, quando Jesus esteve aqui, que tem aquele diálogo, né, com os fariseus, ele fala que ele ensina que a lei é válida, né? Você tem que obedecer. Ele diz que nada passou e no final ele diz, porque se vocês não tiverem justiça maior, né, do que a dos fariseus, então vocês vão ver o reino dos céus. Então veja que até hoje, né, nós temos esta dificuldade. É importante entendermos, estudarmos esse assunto, porque a gente tem essa coisa de muitas vezes receber o presente e querer dar um outro presente, né? Sendo que quando se trata de graça, né, que está no contexto também da obra da lei, Deus apenas nos deu. Nós precisamos só receber, né? Então é importante nós termos realmente essa consciência de que quando foi falado tinha um contexto, né? E nós temos também que entender que isso pode aplicar hoje na nossa vida também, né? Com certeza. Eu queria que você aproveitasse, pastor Miqueias, e falasse sobre o próximo tópico que o autor ele cita aqui, que ele fala sobre a justiça de Deus. Você sabe que esse é um tema um tanto muitas vezes complicado de se entender, né? A justiça, como o Rony colocou, a gente quer justiça. Sim. Mas é interessante porque quando você vai à Bíblia, você vê que a justiça de Deus é diferente da nossa. É diferente. Né? Se você pegar o exemplo de Caim e Abel, né? Vamos pôr aqui no popular, né? O mal matou o bonzinho, né? E você vê uma atitude de Deus que aparentemente parece injusta, né? De Deus estar protegendo o bandido, né? Então você vê que existe a justiça de Deus no sentido do ato que ele comete, como também existe a justiça como atributo de Deus, né? É importante entender isso, porque o nosso manual apresentou que Jesus se tornou, é como se Jesus tivesse tornado justiça para Deus, né? Não é que Deus não é justo, mas o ato dele é justificado através do sacrifício de Cristo, né? O ato dele de quê? De nos aceitar da forma que nós estamos, né, em pecado. Ele nos aceita, né, nos salva e nos tira dessa condição. Mas veja, quando nós vamos ao Antigo Testamento, veja, Jesus não tinha morrido ainda. E Deus está justificando o povo lá, né? É como se fosse um vale, né? Deus adiantou alguma coisa e o cheque nem tinha caído ainda. Sim. Né? Então é interessante porque nós temos que entender que Deus, não é que Jesus justificou Deus, né? No sentido de ter dado a Deus um atributo de justo. Mas o ato de Deus através de Jesus, né? Morrendo por nós, quando nós aceitamos, isso torna justa a atitude de Deus nos aceitar, né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Nós vamos avançar um pouco mais aqui. Eu espero que você entenda melhor isso. Mas a justiça de Deus tem esses dois aspectos, né? Como nós comentamos, a justiça é o cumprimento exato da lei. Existia uma lei, que isso significa o caráter de Deus, ela manifesta o caráter de Deus. Qual que era essa lei? Se comeres, se pecares, certamente morrereis. Então Deus, se Ele perdoasse o ser humano sem cumprir a lei, Ele estaria sendo injusto. Então era fundamental, o plano da redenção, Deus tinha que ser perfeito e justo. Senão Ele não seria reconhecido por todo o universo como sendo justo e verdadeiro. E Satanás estaria correto. Então o plano da redenção todo, ele é fantástico, porque Deus cumpre a sua lei exatamente ao pé da letra. E o pastor ele já citou alguma coisa, Rony, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, que ele fala da graça. Exatamente. Como é que Deus cumpriu essa graça? A graça a gente pode trocar pela palavra favor. É quando alguém faz um favor para você. Tem uma coisa que me chamou a atenção demais, que ele explica. A justificação é cometer justiça ao pé da letra, mas nós sempre,
Quando o povo de Israel, e quando nós pensamos em justiça, o que a gente pensa? Você mentiu, você roubou, você vai preso. Você bateu em alguém, você vai castigado desde pequenininho. Nós cometemos alguma arte, a nossa mãe nos corrigia, nos colocava de castigo. Então, esse era o conceito. Então, era muito difícil para o povo naquela época. E para nós também, entender como que nós cometemos um monte de erro e, de repente, Deus faz um favor e nos perdoa. Parece injusto aos nossos olhos. E quando você recebe um favor sem merecimento, isso é graça. A graça, ela é muito difícil de ser explicada, mas ela é maravilhosa de ser sentida. Quando você percebe que o teu erro, através da morte de Jesus, substituindo o teu erro, te torna aceitável perante Deus. E uma parte que eu achei fantástico, Deus amou ao seu Filho quando se cumpriu o plano da redenção de maneira espetacular. E quando nós encontramos a graça, quando a graça nos alcança, Jesus tem o mesmo sentimento com cada um de nós. E é incrível como algumas pessoas têm dificuldade de aceitar isso, né? Como se elas tivessem que fazer algum sacrifício, alguma penitência, né? Para retribuir, né? Mas é um ato que a gente tem que aceitar na realidade, como você falou. Uma pessoa faz um favor, a gente agradece. Né? A gente não pode assim, tipo, esnobar. Ah, fez porque quis, não é assim, né? Você realmente tem que valorizar, mas você tem que aceitar, né? E eu queria, pastor Miquel, que você falasse sobre a justiça de Cristo em tudo isso. Por que tinha que ser Cristo? Deixa eu só complementar um pouquinho Sim. também o que o Rony colocou aqui. Essa questão, né? Cada dia mais a gente chega à conclusão de que parece que é quase que inerente em nós, né? Essa coisa do mérito. Né? A gente entender a graça e viver a graça dentro, sei lá, de um país que a gente aprende a ter que fazer alguma coisa, né, dentro da concepção humana, onde você tem que ser, que é justo, né? Seria justo, né? Você fazer alguma coisa já que ele fez por você. Sim. Né? E a gente às vezes leva isso para a nossa relação com Deus. A gente entende que tem que ser assim, né? E nós estamos, parece que agarrados aí se não soltamos, né? Parece um cachorro com fome, só tem um osso e não tem o que fazer, tem que se agarrar a isso. Mas é maravilhoso, como o Rony colocou, você entender que não precisa. Né? Você precisa aceitar. Você não precisa devolver a ele. Né? Porque nós vamos ver o que nós estudamos semana passada, nós temos um problema. E esse problema, embora esteja dentro de nós, não há solução dentro de nós. Né? A solução está fora. E quando você compreende todo esse plano, né, que foi elaborado, e Deus colocou sua mão. Né? O ser humano não colocou seu dedo, né? Deus colocou a sua mão. E aí você vê que dentro desse plano tem Jesus. Né? E Jesus é o que aceita, é o escolhido, e ele vem, né? E ele se oferece. Né? Aquela morte, como foi colocado já pelo Rony, que seria da criatura, é transferida a Cristo. Né? E ele se oferece. Né? A sua vida morre por nós. E todo aquele que aceita, ele recebe sobre ele. Né? A justificativa, ele recebe sobre ele essa graça, né? Que torna ele... diante de Deus sem pecado, né? É interessante porque você chega a muitas conclusões ao ler a Bíblia de que quando Deus olha para nós, se ele fosse ter que ser justo, né? Ele teria que nos destruir. Ninguém se salvaria, né, pastor? Parece aquela coisa de filme, né? Eu não sei se vocês já perceberam, a gente gosta tanto de filme, mas parece que o Superman sempre entra na frente, né? O super-herói entra na frente, ele leva a bala, né? Sim. E se ele não entrar na frente, você morre, né? Então você vê, Jesus não é, né, um Superman, ele é um super Deus, né? Mas o fato é que ele entra na frente. E Deus, ao olhar nós, ele olha através de Jesus, né? Que se tornou para nós a nossa justiça, né? O que está sobre nós. Quem sabe uma forma também de entendermos isso é lembrar do Éden, né? Você vê que ali há o pecado, morre o inocente, e além da morte do inocente, Deus promove uma roupa, né, que eu acho muito interessante, só que essa roupa ela é feita do próprio, né, que morreu, ela sai do que morreu, né, a pele do animal, né, e isso encobre, né, isso encobre Adão, encobre Eva, a sua nudez, e eles estão encobertos e eles continuam vivendo, né, embora sabendo que debaixo daquela roupa existe a nudez, mas Sim. a roupa encobre, né, e você vê a justiça de Cristo é isso que está sobre nós, né, que encobre nossa transgressão,
às vezes parece injusto, né? Parece que Deus está nos escondendo, né? Nossa, mas calma, eles têm que ser julgados de forma que eles recebam o que eles merecem. Mas aí é quem dá graça, né? Nós não estamos recebendo o que nós merecemos, nós estamos recebendo o que Deus nos dá, né? Eu até entendo também, amor a partir disso, né? O amor é você dar ao outro o que ele não merece, né? E Jesus demonstrou isso, ele é para nós, né? A graça, né? Ele promove a nós a justiça dele, né? E sem também esperar nada em troca, né, pastor? E só mais um comentário, acho que o Rony também está Tá faltando aqui falar sobre a propiciação, né? Mas é interessante porque dentro do contexto que foi apresentado, é aquilo que torna apaziguável, né? Entre Deus, como é que Deus olha para nós somos pecadores e assim mesmo Ele aceita, né? E Ele vai tratando a gente, então essa coisa de apaziguar, né? O suportar ali tem a ver com essa justiça que está sobre nós, né? Ele entra num detalhe que eu acho muito interessante a gente falar. A graça é de graça, porém tem muito valor. E não é uma coisa que ela é dada e todo mundo recebe. Não, todo mundo não recebe. Se você aceitar, você recebe. Porque Deus não te força a nada. E daí tem algumas manifestações, tem algumas palavras que eu acho que elas são uma conecta com a outra. Se eu tenho gratidão ao ter recebido a graça, os meus atos vão testificar disso. Não tem como eu, de uma maneira artificial, para demonstrar graça, eu vou seguir todos os preceitos de Deus para ser salvo. E esse era o ponto que Paulo tanto falava. A lei, ela não te salva. A função da lei é mostrar o caráter de Deus e no que você não está seguindo o caráter de Deus. Então, quando eu não cumpro a lei, quando eu não sigo a lei, eu estou não agindo segundo o caráter de Deus. E a maneira que eu acho, a gente sempre fala, a ingratidão é a pior sentimento de um ser humano, ajudou um monte de gente, ele foi ingrato. Quando nós não cumprimos a lei, quando nós não recebemos a graça de Cristo, nós estamos renegando a Deus. É uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, a função da graça, ela é assim, ó, o que acontece com a lei? A lei é como se ela fosse um sintoma de uma doença. O sintoma, ele não te cura, mas ele aponta onde você está mal. Sim. E a graça é o remédio que te cura. Você tem que tomar o remédio. Ninguém consegue curar-se de algo sem tomar o remédio. E a cura para os nossos males, para o pecado, é a graça. Só que a graça está aqui. Aceite você ela. Senão ela não vai te curar. Tem uma parte aqui, você já entrou nela, Rony, que fala sobre independentemente das obras da lei, né? Sim. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Era bem essa parte mesmo, assim, porque foi, é e sempre será muito importante a lei. Muito importante, ela nunca vai deixar. É uma coisa que eu gosto de refletir sempre na minha vida e algumas vezes eu já louvei a Deus pela consequência que o pecado tem. A transgressão da lei, ela gera consequências. Se essa consequência não fosse danosa, nós amaríamos o pecado e nós continuaríamos nele. Então, graças a Deus pela dor, graças a Deus, porque a natureza do pecado, o pecado é o que? A essência dele, o afastamento de Deus. E Deus é a perfeição. Quando eu me afasto do que é perfeito, do que é bom, eu vou cometer coisas ruins. E essas coisas ruins vão me trazer dor. Então, o que acontecia com a lei? A lei era um conjunto de normas que falavam, olha, moralmente não faça isso. Tá? Civilmente não faça isso. Cerimonialmente faça isso. Então, era um conjunto de coisas. Então, ele fala, independentemente da lei. Ele não diminui a lei. Ele fala, olha, a lei acabou, a lei não segue mais. Gente, se a lei não segue mais, se a lei não existe mais, o sacrifício de Jesus foi em vão. Exatamente. Porque ele morreu para nos resgatar do pecado. O pecado é o quê? A transgressão da lei. Se a lei não existe mais. Então, Paulo, ele fala com cuidado, mas ele deixa claro. Ele coloca, como diz o ditado popular, cada macaco no seu galho. Então, a lei está aqui, porém ele quis chamar a atenção para que a justificação venha através de Jesus. Que foi o que Martinho Lutero, quando ele leu Romanos, quando ele entendeu Romanos, ele falou, não, eu não tenho que pagar penitência, eu não tenho que subir uma escada de joelho, eu não tenho que pagar todo ano algo, todo mês, algo para que eu me justifique. Ele não ataca a lei, ele ataca o significado da salvação, que era em Jesus.
E ele tenta puxar claro, é a tua fé que te salva. É a tua fé que te salva. Só que não uma fé vã. A fé, quando eu acredito, sem eu me transformar, eu não estou tendo fé. A fé sem transformação, ela entra para um conceito muito, não, ok, eu concordo que talvez seja certo, mas você não aceita aquilo. E daí não há transformação. Quando ela entra na sua vida e os teus atos se transformam, aí você está recebendo o quê? Você está tendo fé para aceitar o sacrifício de Jesus e a graça dele para nos livrar do pecado. É interessante até comentar também, porque você vê quem tá fazendo toda essa... Quem está sendo usado, né, para revelar tudo isso é Paulo, e Paulo foi um judeu, né? Sim. Você vê, quando você lê Romanos 3, 21, aqui diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça, né, de Deus, aí vem todo o contexto. E você vê essa questão, é porque realmente a lei não tinha papel nisso, né? O papel dela não era isso. Mas alguns tomam posse disso e dizem, não, tá vendo, então agora não precisa mais a lei, né? Mas é interessante entender de que há um contexto, Paulo era um judeu, ele não está aqui para reforçar a lei, né? Porque depois você vê que ele dá umas pitadinhas lá e diz, não, mas a lei está aqui, não é esse o assunto agora, o assunto é esse. Mas é importante entender realmente isso, porque para que falar tanto, né, dar um ênfase tão grande nesse momento na lei, se eles sabiam que era a lei, né? Eles precisavam entender o que realmente ia prover graça, a eles, né? A graça, né? É importante entendermos isso, né, e ver que isso também tem que ter um efeito nos nossos dias hoje, né? Com certeza. Nós estamos praticamente 2020 anos depois da morte de Jesus. O livro foi escrito de Romanos, possivelmente pelo ano 57, 58. A gente fazia 50 anos que Jesus tinha salvado eles, tinha justificado pela fé. E outro detalhe importantíssimo que eu estava comentando com a Mônica. Possivelmente, para quem ele estava escrevendo Romanos, era para quem? Era para quem, quando Saulo perseguiu, fugiu para Roma. Então, veja que detalhe interessante, né? Paulo, quando ele perseguia a mensagem de Jesus Cristo, ele acabou ajudando na disseminação. Aí depois ele escreve com todo carinho e educação, quando, olha, eu pretendo visitá-lo, eu admiro vocês. Veja como, quando Deus entra na vida da pessoa, quando Jesus transforma a pessoa, acontecem coisas extraordinárias que a gente também não consegue entender. É uma reviravolta, né? Sim. Olha, a gente já chegou no final da nossa lição. Eu queria começar com você, pastor Miqueias. De tudo que a gente discutiu aqui, o que você queria deixar como mensagem principal para as pessoas que nos ouvem? Eu acredito que a mensagem que falou bastante no meu coração e tem sido reforçada é que, independente de quem você é, do que você faz, Deus tem um interesse muito grande em você. E esse interesse é muito grande a ponto de ter entregado a vida dele, né? E ele espera... É um esperar, mas que eu acho que ele sofre, né? Esperar, que a gente tem que decidir aceitar isso, né? Mas eu acredito que a mensagem que me tocou e que eu gostaria de deixar é que, independente do que você sente, se você em algum momento se sente indigno, né, dessa graça, aceite. Porque não há saída. Tá certo. E para você, Rony, o que é o principal? É muito na linha do que o pastor falou. Se Adão e Eva tivessem sido destruídos e consumidos naquele momento, Deus seria justo. Ou não seria justo? Sim. Ele seria justo. Mas Deus tinha um plano antes que isso acontecesse, porque Ele se importa com cada um de nós. E essa importância de um Deus que criou todo o universo em se preocupar com cada um de nós, ela tem que ser valorizada. Às vezes a gente pensa, não, os meus pecados são muito grandes, eu estou tão longe de Deus, eu nunca acreditei em Deus. Pare e pensa um pouquinho. Deus saiu do seu trono da graça e se preocupou com você. E quando uma Bíblia diz que condena o pecado que você está fazendo, ela não está condenando você. Ela não está falando, você está perdido para todo o sempre. Ela está tentando provocar você para abandone isso, porque isso te faz mal. Venha para Jesus, aceite Jesus na sua vida. Mas eu não sei o que eu vou ter que mudar. Apenas aceite. A graça é um favor. Aceite ela. E ela vai tomar conta de você, da sua vida e dos teus atos. E naturalmente, o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Amém. Eu queria só terminar
lendo uma citação que está no livro Caminho a Cristo, na página 62, que está na última parte da nossa lição, que diz assim: o caráter de Cristo substituirá o seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não tivesse pecado. Que é realmente como a gente começou a nossa história, né? Alguém que tomou o lugar do condenado, né? Que foi Jesus, que ele fez isso para a gente. E é uma coisa que talvez a gente leve a eternidade para conseguir entender tamanho amor, né? Mas que nesse momento, daquilo que a gente compreende e entende, que a gente simplesmente aceite. Porque isso transforma toda a nossa vida, né? Todo o nosso futuro. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, abrilhantando a nossa lição. Eu queria então terminar com uma palavra de oração e peço que o Rony faça uma oração para a gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não conseguimos manifestar em palavras o tamanho do sacrifício que Tu fizeste por nós. Mas nós queremos pedir que o Seu Santo Espírito toque no nosso coração para que nós possamos a cada dia, ao levantar, refletir um pouco sobre o sacrifício que o Senhor fez por nós. O Senhor permitiu que nós novamente estejamos conectados com Deus. O que o pecado nos fez foi afastar de Deus. E o Senhor se preocupou, o Senhor focou em cada um de nós para que nós fôssemos resgatados. Obrigado pela Sua graça e queremos pedir, Senhor, transforme a nossa vida, para que nós possamos ter gratidão pelo que o Senhor fez e faz por nós a cada dia. Nos abençoe, nos dê um bom sábado na Tua companhia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a tua companhia conosco durante o estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.